Boa noite, meu nome é Olivia Nunes e eu sou acadêmica de Medicina do segundo ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Manutenção do efeito pró-resolutivo mediado pela angiotensina 1A7. Esse trabalho foi orientado pela pesquisadora de pós-doutorado Gisele Magalhães e pela professora doutora Maria da Glória Machado. Para falar sobre os efeitos pró-resolutivos da angiotensina 1A7, primeiramente, é interessante rever os conceitos de inflamação, resolução e pós-resolução e associá-los à asma, tema explorado por este grupo de pesquisa. A exposição do tecido pulmonar a alguma forma de agressão, seja ela um micro-organismo, um alérgeno ou um poluente, induz o início do processo inflamatório agudo, que é caracterizado pela produção de quimiocinas, citocinas pró-inflamatórias e migração leucocitária. Mediadores anti-inflamatórios também são produzidos com o objetivo de controlar o processo inflamatório. O equilíbrio entre esses mediadores, associado à eliminação do estímulo inflamatório, promovem eventos ativos que induzem a resolução da inflamação. A resolução da inflamação é caracterizada por aumento de mediadores pró-resolutivos, apoptose de leucócitos pró-inflamatórios, mastócitos, eosinófilos e basófilos e inibição do recrutamento de novas células para o tecido. Concomitantemente, se inicia o recrutamento de monócitos com ativação alternativa de macrófagos com um perfil anti-inflamatório, que realizam eferocitose de granulócitos apoptóticos e potencializam produção de mediadores pró-resolutivos. Esses macrófagos são depurados do tecido por vias linfáticas e vasculares, portanto, a manutenção das sobrevidas de leucócitos e falha na remoção de células apoptóticas por fagócitos é importante para a iniciação e propagação de doenças inflamatórias crônicas, tal como a asma. Um conceito emergente vem mostrando que a resolução da inflamação não é o fim da resposta imune e que há uma abundância de atividade imune ocorrendo mesmo após uma resolução bem-sucedida. Acompanhando o quadro no slide, percebemos que após as fases amplamente conhecidas de inflamação e resolução, existe um terceiro momento que é conhecido como pós-resolução. A pós-resolução é um conceito recente que busca compreender a homeostase adaptativa na qual o tecido se encontra após a resolução de uma inflamação. Nessas fases, os estudos sugerem que no tecido a presença de uma imunidade adaptativa, caracterizada pela presença de células de memória T e B, a qual possui uma certa capacidade de tolerância a futuras inflamações contra o mesmo tipo de patógeno. E essa fase pode durar de semanas a meses. Apesar de não ser um fenômeno completamente elucidado, entende-se que a homeostase adaptativa é uma das fases de inflamação. Assim, é importante entendermos diversos aspectos dos processos de inflamação, resolução e pós-resolução para elucidar como eles acontecem e entender como os defeitos podem levar à inflamação crônica. Nesse sentido, tem sido argumentado que o sistema renina-angiotensina está envolvido na fisiopatologia de vários processos inflamatórios agudos ou crônicos. Dentre os componentes do sistema renina-angiotensina, dois eixos foram estudados na asma. O eixo clássico, formado pela enzima conversora de angiotensina, ECA, angiotensina 2 e receptor de angiotensina tipo 1, AT1, e o eixo formado pela enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, angiotensina 1A7 e receptor MAS. Evidências acumuladas mostram que na asma, a ativação inapropriada do eixo ECA, Angio2 e AT1 induz maior inflamação, fibrose e hiperresponsividade das vias aéreas, piorando o quadro clínico. Por outro lado, a ativação da ECA2, Angio1A7 e MAS promove efeitos anti-inflamatórios, pró-resolutivos, antifibróticos, favorecendo a homeostase pulmonar. Trabalhos do nosso grupo evidenciaram que a ativação do receptor MAS por meio do tratamento com angiotensina 1A7 ou agonista sintético promove efeitos anti-inflamatórios, antifibróticos e restaura a homeostase tecidual no modelo experimental da asma crônica. Um dos parâmetros que se correlaciona positivamente com a gravidade da asma é o efeito do infiltrado de eosinófilos, associado a uma redução da apoptose e da eferocitose locais. Em mais um estudo publicado pelo nosso grupo de pesquisa, foi demonstrado que a angiotensina 1A7 é um mediador pró-resolutivo. O tratamento com anjo 1A7 no pico da inflamação eosinofílica induz a apoptose de eosinófilos. Além disso, a anjo 1A7 aumenta a capacidade dos macrófagos em realizarem a eferocitose.
Os eventos pró-resolutivos mediados pela ANG1-A7 restauraram a homeostase pulmonar, fato observado na análise histológica em que, no grupo OVA, vê-se a maior deposição de matriz extracelular, indicado pela coloração verde na figura, enquanto o tratamento com ANG1-A7 reduziu esta deposição. O presente trabalho tem, então, como objetivo investigar o papel do tratamento com angiotensina A7 sobre a manutenção do efeito pró-resolutivo em camundongos com inflamação pulmonar alérgica. Para tanto, foi realizado um experimento no qual induzimos uma inflamação pulmonar alérgica aguda em murinos, conforme descrito nas figuras. 30 camundongos Balb-C, obtidos no Centro de Bioterismo da Universidade Federal de Minas Gerais, foram alocados aleatoriamente em 3 grupos experimentais. Grupo controle, que foi sensibilizado e desafiado com solução salina, grupo OVA, sensibilizado e desafiado com ovalbumina, e grupo OVA mais ANG1-A7, sensibilizado e desafiado com OVA e tratado com angiotensina A7. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Conselho de Ética no Uso de Animais da UFMG. Conforme indicado na figura, o protocolo para indução de asma aguda inclui uma fase de sensibilização em que nos dias 0 e 7 os camundongos receberam uma injeção intraperitoneal contendo OVA diluída em solução salina contendo hidróxido de alumínio, uma fase de desafio entre os dias 12 e 19 em que os animais receberam diariamente uma solução via intranasal de 10 microgramas de OVA diluída em PBS. Nestes mesmos intervalos, os grupos do controle receberam solução salina. O grupo OVA mais ANG1-A7 recebeu o tratamento com ANG1-A7 por via oral, incluindo em ciclodextrina 24 horas após o desafio. O ensaio de padronização do nosso laboratório mostra que 96 horas após o último desafio, o grupo OVA apresenta níveis de mediadores inflamatórios similares ao controle. Portanto, nesse protocolo, a interrupção do estímulo alergênico induz a autorresolução. Assim, 120 horas após o último desafio com OVA, os animais foram novamente desafiados por mais 3 dias consecutivos. 48 horas após o redesafio, foram eutanasiados para coleta de material biológico. Sangue, lavado broncoalveolar e pulmões foram coletados. O lavado broncoalveolar foi coletado, posteriormente centrifugado, as células foram ressuspendidas, curadas com TURC para contagem total e citocentrifugada e posteriormente curadas para contagem diferencial das células mononucleares e eosinófilos. A inflamação pulmonar foi avaliada através de ensaio enzimático para verificar a atividade das enzimas peroxidase eosinofílica relacionada diretamente à atividade eosinofílica e da enzima N-acetil-beta-D-glucosamina, relacionada diretamente à atividade de macrófagos. O fragmento de pulmão foi congelado a -80, posteriormente homogeneizado e processado para os ensaios enzimáticos. Como pode ser observado, o redesafio após uma resolução natural no grupo OVA induz o aumento de leucócitos totais no pulmão, caracterizado pela contagem de eosinófilos e atividade de eosinófilos e macrófagos no pulmão. Por outro lado, o tratamento com angiotensina A7 reduz a contagem de eosinófilos e a atividade de eosinófilos e macrófagos no pulmão. Assim, esses resultados mostram que a ANG1-A7 mantém os efeitos pró-resolutivos e protege o tecido pulmonar de novos estímulos inflamatórios. Pelo método de ELISA, foram avaliados os níveis pulmonares de L4, L5 e L13 e os níveis séricos de GE. A sensibilização e o desafio com OVA aumentam os níveis séricos de IgE e das toxinas IL-4 e L13, que são fundamentais para a resposta imune do tipo TH2, e aumentam os níveis pulmonares de IL-5, que está relacionado à migração e sobrevida de eosinófilos. O tratamento com angiotensina A7 atenua os níveis de IgE e diminui a IL-4, IL-5 e L13. Em conjunto, estes dados mostram que a resolução mediada pela angiotensina A7 suprime a resposta TH2. Em um modelo de alta resolução da inflamação pulmonar alérgica, o desafio com OVA induz uma inflamação pulmonar. Ao cessar o estímulo alergênico, com o passar do tempo, ocorre a resolução gradual da inflamação. Por outro lado, o tratamento com angiotensina A7 no pico da inflamação antecipa a resolução natural. Na pós-resolução, realizamos o redesafio com ovalbumina. Ele induz no grupo OVA uma inflamação pulmonar eosinofílica, manutenção do perfil inflamatório de TH2 e aumento de IgE. Dados deste trabalho indicam que o tratamento com angiotensina A7 reduz o infiltrado de eosinófilos pulmonar, as atividades das enzimas NAG e EPO e as dosagens de L4, L5 e L13 e IgE.
Concluindo, esses resultados indicam que o tratamento com angiotensina 1A7 induz uma homeostase adaptada que protege o tecido pulmonar de novos estímulos alergênicos. Agradeço a participação de todos os envolvidos na pesquisa. Ela foi desenvolvida pelo Laboratório de Avaliação e Intervenção Cardiorrespiratória da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em parceria com o Laboratório de Hipertensão e o Laboratório de Imunofarmacologia da UFMG. Muito obrigada pela atenção.